Boa tarde. Nós estamos dando mais uma vez continuidade às parábolas. Só faltam duas parábolas que hoje nós vamos falar sobre a parábola do fermento. Só para lembrar que nós estamos estudando as parábolas do reino, que estão lá no capítulo 13 do capítulo 13 do livro de Mateus, ok? Hoje nós vamos ver o que Jesus estava querendo falar aos seus discípulos quando ele falou sobre a parábola do fermento e a parábola da rede. Olha, quando Jesus falou por parábolas, ele falou para multidões, né? Ele falava às multidões e ele falava por parábolas para realmente, somente aqueles que tinham o interesse pelo reino entenderem. Porque mesmo que ali na hora eles não entendessem, porque Jesus falava por parábolas, aqueles que realmente estavam interessados no reino, que estavam interessados naquilo que o Senhor estava falando, eles iam até Jesus perguntar a explicação da parábola. E aquilo que Jesus queria explicar, ele explicava para todos. Porém, essa parábola do fermento, a parábola da rede, Jesus falou a sós com seus discípulos, né? Dentro de casa, somente para os discípulos. E algo assim, ele queria sempre ensinar e estimular os seus discípulos na perseverança, na fé, na esperança, né? Sabendo que aquele reino que viria realmente seria um reino eterno, um reino grandioso. Então, lá no capítulo 13, no versículo 33 do livro de Mateus, diz assim: Disse-lhe outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Na Bíblia, em geral, o fermento simboliza o mal. Nós vamos ver que várias vezes que o Senhor Jesus se referia ao fermento, ele estava se referindo àquele fermento no sentido de mal. Por exemplo, o fermento dos fariseus, que leveda toda a massa. Várias passagens nós vamos ver. Mas uma coisa nós temos que entender, que às vezes o Senhor usa um símbolo, né? E não que aquele símbolo seja sempre para o mal ou para o bem. Às vezes ele usa em diversas passagens, usando formas diferentes. Por exemplo, para vocês entenderem, lá em Apocalipse, o leão representa Jesus, o leão da tribo de Judá, Jesus. Em algumas passagens, o apóstolo Paulo disse que o diabo é como o leão que vive ao nosso derredor. Então nós vemos que o leão ali estava simbolizando o Senhor e ao mesmo tempo o apóstolo Paulo usou também para simbolizar o diabo. Então o fermento, que em muitas passagens bíblicas simboliza o mal, aqui nessa parábola ele simboliza o crescimento do reino que permeará a vida das pessoas e o mundo. Então aqui nesse contexto, nessa parábola, o fermento não está sendo usado para simbolizar o mal, e sim o crescimento do reino. Porque quem trabalha com fermento, né, quem já fez ali as suas massas de bolo, de pizza, sabe que o fermento, quando você bota, é para dar o quê? Crescimento à massa. E aqui ele começa dizendo que disse-lhe outra parábola, o reino dos céus é semelhante, então ele está comparando o reino dos céus a esse fermento. Então dá a ideia de crescimento. Uma massa levedada, ela fica assim, ela cresce, né? Fica airada, né? Ela transborda, e quanto mais fermento você botar, mais ela vai crescendo. O reino, ele é retratado como a levedura, multiplicando-se silenciosamente e permeando tudo que toca. Por exemplo, por que eu digo silenciosamente? Porque quando você bota o fermento ali naquela massa, na hora que você colocou o fermento, você não vê nenhum resultado.
não é? Você está ali fazendo a massa do bolo, você botou o fermento, agora a massa continua a mesma coisa. Porém, quando você coloca aquela massa no forno, o que acontece? Ela cresce, né? Ela, dependendo da quantidade, ela transborda. Então, aqui nessa parábola, o reino é como se fosse esse fermento, que embora silencioso no momento, né, ele está o quê? Permeando o mundo e as pessoas, ele está tocando, ele está estabelecendo esse reino no coração das pessoas que recebem a mensagem do reino e responde, né, a mensagem do reino. Olha como é que a massa é no começo. Tá vendo? Você vai ali salpicando farinha, você vai ali salpicando o fermento e ali vai amassando, trabalhando a massa e bota ela para descansar e ela dá o crescimento. Como o fermento, o reino, ele está realmente ativo. Por exemplo, aqui eu estou ilustrando para vocês alguém fazendo uma massa. Ele está ativo, o fermento ali ele está ativo, porém ali aos olhos, né, humanos, ali na hora que você está colocando o fermento, você não está vendo mudança, mas ele está ativo, ele está agindo, né? Então, embora não completamente visível ao mundo, pois se inicia com uma transformação interior do coração. Então, nessa parábola o Senhor estava nos mostrando isso, que embora invisível ali, silencioso, o reino dos céus, ele começa invisível. Por quê? Porque o reino, ele começa a dar crescimento dentro do coração de cada um, né? Quando você confessa Jesus, quando você se converte, aí o reino está sendo o quê? Estabelecido dentro do seu coração. O teu coração é o território desse reino, né? O rei precisa de um território, certo? E o rei, ele tem que ter o território e os seus subordinados. Então, aqui no reino dos céus, o rei, que é Jesus, ele precisa de um território, né, para poder reinar. Hoje, invisivelmente, porque esse reino ainda não chegou na sua plenitude, onde ele se tornará visível, que isso só se completará na volta do Senhor. Então, esse reino aqui, ele se inicia desse jeito, invisível, mas dentro do coração do homem está havendo uma transformação. Então, Jesus ele está comparando esse fermento, essa levedura, a mulher que mistura a massa, esse crescimento, ele está comparando o quê? Que mesmo invisível, o reino de Deus está ativo no coração das pessoas e está trazendo crescimento, tanto na sua vida com Deus, como também no espalhar da evangelização. Entende? Então você vai, é como se o reino cresce dentro de você como aquela massa, né? Que cresceu através daquele fermento. Bom, terminou. Eu sempre penso que tem mais algumas para a gente continuar, mas é isso mesmo. Então, o que eu queria dizer para vocês, a parábola do fermento quer dizer isso, tá bom? Então, que nós realmente venhamos a saber que esse reino está dentro do nosso coração e que e como que esse fermento cresce, como que esse reino cresce? Através de trabalhos, né? A gente trabalha a massa, não trabalha? Assim o Senhor trabalha no nosso coração. Às vezes a massa é um pouquinho, né? Mas o crescimento é certo. Amém? Então essa é a parábola do fermento. Nós vamos agora num outro vídeo falar sobre a parábola da rede, ok? Beijo, ficam com Deus.